quem não me conhece, né? Geminiana, por isso que eu já saí falando um monte antes de me apresentar. Geminiana com ascendente em Leão, em Gêmeos, que ama o autoconhecimento. Eu trabalho com empoderamento do prazer feminino, sou giniterapeuta e terapeuta tântrica, né? Tenho desenvolvido essa caminhada aí com o sagrado feminino, com o prazer, já faz uns 3 anos. O ano passado foi um momento de bastante mudança no direcionamento do meu trabalho e esse ano também está sendo. E o chamado é exatamente para a gente soltar o controle e a gente se permitir voltar para aquela que é a nossa verdadeira casa, que é o nosso coração. E é isso que a gente vai estar trabalhando aqui hoje, né? Qual o caminho que eu posso seguir para trilhar para esse caminho de casa e encontrar aconchego nessa casa que é o nosso coração. E nada mais feminino do que falar de amor, né? O amor, tudo aquilo, todos os temas relacionados ao amor, ao coração, eles são do feminino. Então, só para explicar bem rapidamente, não vou entrar nisso, porque isso é um workshop à parte, né? Quando eu falo de feminino e masculino, eu não estou falando de gênero, eu estou falando de energias, né? O que acontece? A gente viveu muito tempo em uma energia polarizada. Essas duas energias, feminino e masculino, todos nós temos, né? Só que vivemos em um mundo capitalista, machista, muito centrado, polarizado na energia do masculino, que é da competição, né, da estratégia, de tudo aquilo que é racional, em contrapartida, em detrimento da energia do feminino, que é a energia da amorosidade, do acolhimento, das pausas, da introspecção, né, desse mergulho interior, esse mundo do inconsciente. E esse tem sido um chamado muito grande aí da quarentena, de a gente fazer esse mergulho interior. E para a gente começar, o pessoal está se apresentando, eu vou fazer o seguinte, eu vou conduzindo, tá, vocês. Em alguns momentos eu não vou conseguir ficar olhando o chat, tá, porque senão posso me perder aí na linha. Então, se vier alguma pergunta, alguma coisa, eu vou pedir para vocês segurarem mais lá para o final. Mas em alguns momentos eu vou passar, vou estar interagindo com vocês, passar uma atividade, aí eu vou pedir para vocês comentarem no chat. Ao final, se der tempo, a gente vê para abrir os microfones para cada um dar uma palavrinha, enfim, antes de a gente fazer o fechamento, tá bem? Para a gente começar, já que a gente, uma premissa básica do meu trabalho, tanto que o nome é Experiência Mulher, né? É exatamente essa ideia de a gente vir encarnar no nosso para desenvolver novas experiências, integrando essa sabedoria no nosso corpo, desenvolvendo novas experiências que a gente possa ressignificar crenças que são limitantes, e aí a gente integrar partes nossas, né, e ser muito mais inteiro. E aí, falando em experiência, a gente não pode deixar de falar de corpo, né, porque é o corpo e os 5 sentidos que vão efetivamente construir, nos possibilitar construir essa experiência. Então, para a gente começar, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, colocar as 2 mãos aqui no coração, aqui, ó. Eu falo coração, só que é o chakra cardíaco, né? Na verdade, estou falando chakra cardíaco, tá? Então, coloca as 2 mãos aqui no meio do peito, fecha os olhos e começa a fazer algumas respirações bem profundas, inalando pelo nariz e exalando junto com o som pela boca. Isso, mais uma vez. A última vez. Continua de olhos fechados e agora começa a passar um scanner corporal, que ele começa lá do topo da cabeça e aí eu vou passando o scanner só reconhecendo como é que tá o meu corpo, as sensações. Vem pela testa, olhos, nariz, boca, maxilar, pescoço, peito, abdômen, pernas, batata da perna, pés. Agora esse scanner sobe. Batata da perna, coxas, abdômen, peito, braços e mãos, pescoço, boca, nariz, olhos, testa, cabeça. Continua aí.
E percebe, leva atenção para o teu corpo aqui embaixo da cabeça, né? Essa região do tronco. E percebe que emoções que estão presentes no teu corpo e como que elas estão se manifestando. Percebe se eu tenho um aperto no peito. Agora não precisa tanto dar nome, é mais as sensações. Tem um aperto no peito, tem uma sensação de expansão, eu tô com uma dorzinha na barriga, uma queimaçãozinha na boca do estômago, uma cólica. Vai percebendo e reconhecendo tudo isso, tá? Essa conexão com o teu corpo, nosso corpo é o nosso templo sagrado de conexão com a nossa essência, com o nosso eu superior. A gente precisa voltar a habitar ele. Então faz esse reconhecimento. E continuando com as duas mãos no coração, olhos fechados, inspira. E quando você inspirar, você vai perceber, vai visualizar uma bolinha, como se fosse uma bolinha de gude aqui no meio do seu peito, tá? É uma bolinha dourada. E quando você inspira e preenche seu peito, você tira a mão do seu peito e percebe essa bolinha se expandindo, como se você conseguisse tocar, sem tocar no seu peito. E aí você exala e volta a botar a mão aqui no peito. Inspira, a bolinha se expandiu, como se você conseguisse tocar essa bolinha. Exala, essa bolinha volta lá para o centro do peito. Inspira, sente essa expansão, percebe a sensação na tua mão de estar encostando nessa bolinha. Expira, a mão volta a tocar lá no peito. Mais duas vezes. Inspira. Expande. Expira. Volta para o peito. A última vez. Exala. E coloca, repousa as mãos aqui no peito. Percebe qual a sensação na mão agora. Se ela tá quente, se ela não tá quente. Como é que ela tá. Percebe como tá o teu estado agora, depois dessa prática. E aos poucos, pode abrindo os olhos. Todas bem? Só dá um okzinho assim, ó, pra eu saber que tá todo mundo bem, tá? Tá ótimo. Agora a gente vai fazer, eu tenho feito isso todos os dias, então na verdade tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês, vocês podem depois continuar fazendo em casa, né? Eu não sei se vocês já viram aquela pesquisa, o estudo do Masaru Emoto das moléculas de água, né? Que as moléculas, elas absorvem, então, a vibração. E aí, o que que aparecia nesse estudo? Quando se vibrava em amor, né, as moléculas, elas formavam como se fosse uma mandala, desenhos lindos, né? E quando era raiva ou outras emoções, eram moléculas, era um desenho bastante dispersos, né? Com uma forma mais, enfim, não tão harmoniosa, né? O que a gente vai fazer é exatamente passar uma vibração de amor, né, para essa água. E aí vocês podem, eu vou pedir para ao longo do workshop, porque a gente vai tocar em temas às vezes que são um pouquinho dolorosos, né, que é parte desse processo. E aí vocês vão tomando essa água, como se fosse efetivamente uma medicina. Uma medicina. Sabe aquela história da água benta? Então, a gente vai fazer a água benta, tá? Você pega, eu vou mostrar aqui para vocês, vou descer aqui um pouquinho a câmera. Você pega, então, a sua mão esquerda, pega primeiro o copo de água, né? Pega a sua mão esquerda, coloca embaixo do copo, a mão direita em cima do copo e coloca o copo aqui no meio do coração. Do coração, desculpa, do peito. Que é o chakra cardíaco, tá? Às vezes eu falo coração, eu tô falando chakra cardíaco. Coloca aqui, isso. E aí fecha os olhos e começa a intencionar tudo aquilo que você quer passar para essa água. Amor, tranquilidade, o que você quer trabalhar? Eu quero limpeza, eu quero desprendimento, quero amor, quero aconchego. E vai passando, sentindo, visualizando cada uma dessas intenções saindo pela palma da sua mão e sendo absorvida por essa água. Isso, vai passando. Visualize uma luz rosa saindo da sua mão.
olhos, tomar um golezinho dessa água. Eu tenho feito isso todos os dias de manhã e ao longo do dia eu vou tomando essa água como se fosse uma medicina, né? Em momentos que eu tô muito agitada, muito ansiosa, tomo um gole dessa água e ajuda a limpando as emoções, né? Inclusive as emoções, o elemento é a água. Então, quanto mais a gente ajudar, né, tiver elementos para ajudar a fluir essa água, que são as emoções, melhor a gente vai estar se sentindo. Bom, vamos ao nosso tema, né, o nosso workshop de hoje, transformando medo em amor. Vivemos em um período em que vários medos estão vindo à tona. Claro, a gente tem o medo real em função do coronavírus, da contaminação, mas isso acaba despertando vários outros medos que estão lá adormecidos e que tem a ver com uma parte nossa que é a nossa criança ferida, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente o que é essa criança ferida, enfim, né? E aí, claro, a gente pode entrar em estados aí de muita ansiedade, que é o medo em relação ao futuro, pânico, que na verdade são medos que nasceram lá na nossa primeira infância. Só que, claro, a gente tem um gatilho de um contexto que esse medo, além de ser real, a gente está sendo muito bombardeado pelas mídias, enfim. Aí depende do que cada um tá vendo, né, escutando, mas a gente está sendo muito bombardeado por todos os lados, com notícias catastróficas, enfim. E isso, claro, vai entrando no nosso campo e vai nos afetando. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, a apresentação para a gente dar continuidade a esse bate-papo. Tá ok? Show. Tá. Então, assim, eu queria começar esse nosso bate-papo de hoje perguntando para vocês, afinal, o que é o medo? O que vocês... E aí eu queria que vocês interagissem ali no chat. O que para vocês é medo? Pode pensar um pouquinho, né? Mas se alguém puder... Ausência total de controle, sim. Medo é um mecanismo de proteção. Exato. É bloqueio, uma angústia. Uhum. Que mais? Mais alguém? Tá. Acho que sensação de insegurança, crença. Exatamente. É tudo isso. É tudo isso que vocês estão colocando, né? Mas o medo, em síntese, ele é um estado emocional em doses baixas de proteção, sim. Isso é uma coisa bastante importante. Todas as emoções, elas são importantes, elas têm uma função importante na nossa vida. Eu sempre falo, quem já me escutou falar, enfim, né? É como se a gente tivesse um painel de um carro e tivesse as luzinhas, né? A luz vermelha, a luz que são as nossas emoções. Elas estão nos dando alerta sobre questões que a gente precisa olhar para dentro, né? Que a gente precisa estar olhando e trabalhando. E claro, quando a gente não se permite senti-las, que é o que a gente vai ver hoje, daqui a pouco esse carro vai parar, entendeu? Tem um pisca-alerta, tem um vermelho ali. E aí eu não paro, eu não coloco óleo e tal, uma hora o carro vai parar. E é isso que acontece com a gente, né? E aí as crises de pânico, de ansiedade, porque efetivamente a gente não foi ensinado a lidar com as emoções lá na nossa infância, né? É um movimento que hoje... eu vejo já algumas escolas, né? As crianças hoje estão trabalhando com a educação emocional. Mas foi uma coisa que a maioria de nós não teve. Os nossos pais, a gente nem pode culpar nossos pais de escola, porque também eles não tiveram. E aí, claro, né? É um trabalho que a gente precisa fazer e que vem muito à tona em momentos como esse de descontrole. Né? Porque quando eu tô aqui não querendo sentir, eu tô no controle. E aí quando eu tenho um contexto que te diz, não, querida, não adianta, você não tem controle, sabe? Há 2 meses atrás você nem imaginava que tá acontecendo isso, agora se vira nos 30. Claro, isso nos traz uma sensação de choque, né? Então assim, o medo, ele é um estado emocional que ele é despertado a partir dos sentidos, quando é o medo real, porque a gente vai ver que tem o medo que não é real, né? Quando existe uma ameaça real, esses nossos 5 sentidos vão captar, e aí o nosso cérebro vai disparar para o corpo, né, essas substâncias que vão me levar para um estado estressor, né, que se diz, que é de luta ou fuga. Por exemplo, eu tenho um leão na minha frente, né, ou eu vou lutar com ele, ou eu vou fugir dele.
E esses mecanismos, né, esses hormônios, aliás, eles trazem realmente muita tensão para o nosso corpo, porque, claro, se a gente for pensar, as funções básicas elas têm que ser reduzidas, porque eu não tô, tipo assim, eu preciso correr e fugir do leão, ai, tenho vontade de fazer xixi. Não. Então, assim, ó, as nossas funções básicas, elas começam a funcionar no estado mínimo. E aí o estresse, né, a adrenalina, enfim, cortisol tá lá a mil porque eu tenho que me preparar para ser muito rápida, para fugir ou para lutar. E aí o que acontece, né? Em um contexto como esse, que a gente não pode, a gente tem um medo real, que é um medo a partir de um contexto real, né? Que é, enfim, o coronavírus, o medo de se contaminar, mas, né, a gente tem também os medos imaginários. Aqui. E aí o que acontece? A gente não tem como colocar essa energia para fora. Por quê? Como que a gente trabalha essa energia, né? Ou lutando efetivamente. E se a gente for pensar em termos de coronavírus, a gente está adotando, né, medidas aí de higiene, a gente está se cuidando, se isolando. Porque assim, essa é a importância do medo, né? Ele te dá um alerta para um perigo eminente, para você agir a partir disso. O problema é quando esse medo, por exemplo, quando eu começo a entrar em medos que não são reais, que eles não estão acontecendo aqui e agora. E aí esses medos é que tem a ver com a minha criança ferida. Por exemplo, eu tô com medo de perder o trabalho, eu tô com medo de ficar sem dinheiro, eu tô com medo que os meus pais morram, eu tô com medo que tenha uma grande catástrofe mundial. Claro, acho que a grande catástrofe mundial, a gente já está vivendo alguma coisa assim, né? Mas em relação ao resto, hoje, aqui, agora, dia 9, às 7h33 da noite, você perdeu seu emprego? Não. Agora, você tá sem dinheiro? Não. Você tá com casa? Você tá. Então, a gente está antecipando algo que pode ou não vir a acontecer por uma, uma autoimagem, digamos, que a gente tem uma baixa autoestima de eu não vou conseguir lidar com isso se acontecer isso. Né? E isso, na verdade, é da nossa criança ferida, porque quando a gente era pequeno e vivemos aí situações, né, que vamos falar mais para frente, eu senti esses medos e eu realmente não tinha ferramentas para lidar com aquilo, diferente de hoje, tá? Eu vou pedir agora para vocês pegarem um papel e para vocês desenharem o principal medo assim que vocês têm sentido nesses dias. E aí, bem intuitivamente, quem não tiver tipo lápis de cor, quem não tiver caneta, quem não tiver não conseguir, faz uma imagem mental, né? Cria um desenho aqui na sua mente de como que é esse medo, enfim, desenha ele, tá? Vou dar uns 3 minutinhos para vocês desenharem, tá? Vai imaginando quais cores que esse medo tem, tamanho, a forma. Deixe seu inconsciente aí se expressar livremente, tá? Mais um minutinho.
Agora deixa eu perguntar para vocês, a partir desse desenho. Esse desenho, esse medo seu é grande ou pequeno? Ele ocupa um bom espaço do seu cartaz ou ele é pequeno? Do seu cartaz, desculpa, da sua folha, ou ele é pequeno, né? E se ele é pequeno, será que ele é muito pequeno? Porque isso nos mostra, né, o quanto esse medo está presente hoje, se ele é muito grande. E se ele está muito pequeno, talvez possa ser que eu esteja em algum processo de negação que a gente vai falar mais para frente. Se ele tem cores ou ele é preto e branco. Se ele é preto e branco, pode ser que tenha a ver com alguma dor da sua criança ferida, tá? E quais são as cores, né? Se você imaginou, se você desenhou, quais são as cores presentes nesse seu medo? Né? São cores mais fortes, alegres, né? Ou seja, eu tô conseguindo encarar esse medo de uma forma com leveza ou não? São cores mais sóbrias, mais fechadas, né? Esse seu medo, ele tá mais para a direita ou para a esquerda dessa folha? Se ele está mais para a direita, ele é mais consciente. Então, você já tem mais consciência da raiz desse medo, né? Porque o que acontece é que contextos como esse trazem à tona medos que não são de hoje. A gente projeta em questões hoje, mas são medos que aconteceram lá na primeira infância. Ou esse medo está mais para a esquerda, pode ser que ele esteja mais inconsciente, né? Que talvez você ainda não tenha encontrado, as raízes tenha precise olhar um pouquinho mais para ele, tá? Olha se esse medo está mais na parte de cima da folha, que pode ser que ele esteja mais maduro, ele pode estar mais pronto para liberar, ou se ele está mais na parte, né, na parte abaixo ali da folha. Então pode ser que ele ainda esteja, porque é aquela história, né? A gente só consegue liberar e entrar em contato com determinados medos que são inconscientes quando eles estão prontos para a gente liberar. Tá? Então percebe se ele está mais abaixo ou mais acima. Se alguém quiser compartilhar ali no chat, né, como é que foi o desenho, enfim. Então observa esse medo, encara ele de frente, enfrentar, que é olhar de frente. É esse o convite que o medo nos faz, tá? Bom, os medos reais e imaginários eu já falei um pouquinho para vocês, né? Que, como eu falei anteriormente, os medos reais, então, são aqueles medos que efetivamente, né, tem um contexto, né, que nos leva a sentir isso, efetivamente tem a iminência para eu sentir esse medo, e os medos imaginários são aqueles que a gente antecipa e a gente começa a gerar uma ansiedade, né, que é o medo em relação ao futuro. Eu não estou vivendo isso agora, mas eu começo a falar, e se acontecer? São os famosos e se. Alguém colocou, Mônica, grande, abaixo, centralizado, sem cor. Então, dá uma olhadinha essa história do sem cor, né? O quanto, de repente, esse medo pode ter a ver com a sua criança ferida. Meu desenho está no alto da folha, no meio do lado esquerdo. Uhum. Então, no alto quer dizer que ele está maduro, mas ele ainda está lá no inconsciente, né? Gente, quem quiser habilitar as câmeras, tá. Bom, voltando então. Então, os medos imaginários, só que o medo, assim como toda emoção, né? Eu já falei isso também, quem já fez workshops meus já escutou, né? Mas eu vou falar porque tem pessoas que, enfim, que ainda não, que eu não conheço, né? Não fizeram nenhum trabalho comigo, sempre falo isso. O significado de emoções. A palavra emoções vem do latim ex, mover, ex para fora, mover em movimento. Ou seja, é uma energia que precisa estar em movimento, né? E como é uma energia, tudo que é uma energia tem uma vibração. E o medo, ele tem uma vibração baixa. E aí, quando eu entro nesse estado de medo, que é esse estado que o meu corpo congela, e aí principalmente em relação aos medos imaginários, porque os medos reais, o que acontece? Tem o coronavírus que a gente sabe que é uma pandemia, tá se espalhando, então, ok, eu vou me proteger da forma, né? Eu não tenho como evitar totalmente, mas eu vou fazer aquilo que está no meu controle. Quando eu entro nos medos imaginários, não tem nada hoje que eu possa fazer para evitar uma coisa que é o e se, que eu nem sei se vai acontecer. Mas, quando acontecer,
eu preciso acreditar que existem recursos, eu tenho recursos para lidar se um dia isso acontecer. E eu não tenho que gastar minha energia hoje com esse problema que eu estou projetando lá para o futuro, né? Que são os medos imaginários. E aí, claro, à medida que a gente começa a vibrar no medo e nesse estado de alerta, a gente começa a atrair mais coisas que trazem medo, que fazem a gente sentir medo. Li, Gabi, meu medo ocupou a folha inteira. Foi um desenho espiral, feito de canetinha preta. Ele começou do ponto esquerdo e foi crescendo. Nas linhas, vários medos que me acompanham. Esse desenho lembra o sonho que sempre se repetia na minha infância. Interessante. Aí tem, ali já tem um indício, né, de que esse é um medo que nasceu lá na infância. E claro, em contextos em que a gente se sente mais estressado, em que esses hormônios estão presentes no nosso corpo, a gente começa a vir à tona esses outros medos, que é exatamente para a gente trabalhar e liberá-los, né? Eu vou convidar vocês agora de novo a fecharem os olhos, tá? E aí visualiza, então, isso que você tem mais medo hoje que aconteça. Visualiza. E leva a atenção para o seu corpo, tá? Visualiza assim, a coisa que você tem mais medo. Fecha os olhos e sente como o seu corpo reage. Ela está aqui na sua frente, no aqui e agora. Como é que seu corpo está reagindo? Percebe. Isso. E respira nesse medo. Sente ele com todo o teu corpo. Respira nesse medo. Agora faz uma grande exalação. E solta. Solta esse medo. Isso. Mais uma vez. Inspira e exala. Solta esse medo. Pode abrir os olhos. Vocês percebem no corpo de vocês que o medo, tá? A emoção, essa emoção, ela nos faz fechar o peito, trazer os ombros para dentro, né? Às vezes fechar a cabeça, contrair tudo. Eu não sei se vocês perceberam isso, né? Alguns podem sentir uma queimação no estômago, ou mais aqui embaixo, né? Nessa região do útero, enfim. Mas, né, no geral, o que acontece? Quando eu sinto medo, o que meu corpo faz, né? Eu entro num estado de alerta e de proteção da vida. E aí, claro, eu me fecho, porque eu fecho toda essa área e essa parte aqui que são os nossos órgãos vitais, para esse perigo vir, né? E eu conseguir, digamos, manter a vida, me proteger, tá? Só que, se a gente for perceber, né, esse corporal aqui, eu tô dizendo, inclusive com a cabeça, um grande não para a vida. Eu tô dizendo que não, eu não tô aberta, eu não tô expandida, eu não tô aberta para aquilo que vai acontecer. Eu tô fechada para a vida. E é isso que eu tô vibrando, né? E aí, eu não sei se vocês conhecem um curso em milagres, se alguém já leu o livro, já participou de algum grupo de estudo, tem vários grupos de estudo, né? E o curso Milagres fala que tudo que existe é amor. E o medo, na verdade, ele é uma falta de amor. Ou seja, né, o nosso medo, na verdade, ele traz partes nossas que precisam ser olhadas, acolhidas, amadas e que muitas vezes a gente não quer olhar, né? E é isso que está acontecendo no momento presente. A gente está isolado, voltando para nossa casa, mas para voltar para essa casa que é a nossa essência, a gente precisa enfrentar esses medos, a gente precisa levar amor para esses medos. E aí eu pergunto para vocês, deixa eu sair passando aqui. Tá, então aqui, ó. Quando estamos com medo, a gente está dizendo não para a vida, né? Como eu já falei. E o medo imaginário, então, traz partes nossas que precisam ser acolhidas, amadas, né? O que é para vocês o amor? Queria escutar aqui, se alguém puder compartilhar aqui no chat, né? A gente está falando de amor, de levar amor, então, para essas partes nossas, que é esse, quando eu tenho no painel do meu carro a luzinha do medo, na verdade, é que ele quer dizer que eu preciso estar olhando para algumas partezinhas minhas que eu estou precisando olhar e integrar, e que eu estou negando, eu estou em negação. É isso que o medo está dizendo, tá? Ou seja, eu preciso levar amor para aquilo, eu preciso acolher aquilo. Amor é conexão, é sentir parte do todo. Perfeito, Paty. Que mais? Quem mais quer compartilhar?
E aqui não tem certo e errado, tá, gente? Aqui é... A gente tá fazendo aí um brainstorm. Uma emoção suprema que ativa todas as emoções positivas. Amor é tudo, é vida, é o imenso, puro. É exatamente isso, né? E é exatamente isso que o Curso em Milagres fala, né? O amor, a grosso modo, assim, em síntese, se a gente for pensar, nada mais é do que aceitação. Por quê? Eu tenho uma história, todos nós temos uma história que tem dores e tem alegrias, todos nós, né? E isso é parte do processo de integração que esse momento está chamando a gente. Para olhar para luz e sombra, a gente tem, claro, a gente projeta isso fora. A gente começa a ver atos de egoísmo, né, de violência acontecendo e também atos de muita humanidade, de muita colaboração acontecendo. E tudo isso que a gente vê fora existe dentro da gente, né? Essa dualidade. Então, quando o aceitar é exatamente, não é que eu goste daquilo. Por exemplo, eu vivi uma dor lá na infância, não é que eu goste daquilo, mas eu aceito que isso é parte da minha história, que isso é parte de quem eu sou hoje. Eu só sou isso que eu sou hoje graças a essa dor, mas graças a todas as alegrias. Né? Então, esse amor é essa aceitação incondicional que me permite me abrir para a vida e seguir em frente, caminhar em frente. Porque senão, se a gente não aceita, se a gente exclui alguma parte nossa, e aí vem os nossos medos, né? A gente já vai entender melhor, a gente não está inteiro. A gente não está pronto para seguir para frente, a gente está preso lá no passado. Tem uma partezinha nossa que está lá no passado, a nossa criança, peraí, ela tem uma necessidade que não foi atendida e a gente não está olhando para ela. E aí ela vai dando alertas, ela vai dando alertas. E aí, claro, a gente vai entrando, a gente vai chegando no ápice de ter crises de ansiedade, de muita angústia, né? Mas isso exatamente porque a gente não foi escutando ela ao longo do processo. E agora, no processo de confinamento, isso vem à tona com força total. Olhar para trás e ter gratidão é o segredo. Exatamente. Olhar para trás. Olha, eu não gosto disso que aconteceu. Isso é bem importante. Amar não é gostar, porque a gente confunde. Ah, eu preciso amar. Não. Não é que eu goste de coisas que aconteceram comigo. Não é que eu goste de coisas que eu fiz errado. Mas eu aceito que era a consciência que eu tinha naquela época. Eu aceito que foi o melhor que a pessoa que causou uma dor em mim foi o melhor que ela podia fazer naquela época. Era a consciência que ela tinha. Eu aceito. Então, assim, amor é aceitação. Vou pedir novamente para vocês fecharem os olhos. E aí agora, de novo, traz atenção para o corpo e começa a visualizar uma coisa que você ama muito, que você deseja, que você sonha. Visualize essa coisa bem na sua frente. Pode ser uma pessoa, uma coisa, enfim. Visualize. E traz atenção para o teu corpo. Como que teu corpo responde a esse amor? Percebe cada sensação. Consegue sentir? Agora pode abrir os olhos. Eu não sei se vocês conseguiram perceber que quando a gente vibra no amor, é o oposto do medo. Eu abro meu peito. Muitas vezes eu abro, inclusive, aqui a garganta, que é exatamente essa parte, é como eu me expresso no mundo. Eu me abro para me expressar no mundo. Meu peito está aberto, estou de peito aberto para a vida. Estou dizendo sim, um grande sim para a vida. Né? Enquanto eu estou lá no medo, eu estou dizendo não para a vida. Só que parece, maravilha! Então agora já tem a fórmula de eu podermos encerrar o nosso workshop, porque é só isso, Gabriela. A gente leva amorzinho pro medinho. Não! Por que não é tão fácil assim, né? Não é uma fórmula, não é tão fácil assim. Porque partes da nossa identidade que a gente criou, a gente construiu a partir do medo. E aí, essa é a grande questão e esse é o grande confronto que a gente tem agora. Que partes nossas
que a gente se identificou e que a gente construiu como eu, nosso eu idealizado, eu sou isso, né? E que eu estou apegada e que continuam vibrando e reproduzindo e perpetuando medos que aconteceram lá na infância. Essa é a grande questão. E aí, para a gente entender melhor como que isso acontece, como que a gente vai construindo a nossa identidade a partir do medo, partes da nossa identidade a partir do medo, tá? Eu vou apresentar para vocês esse que é uma teoria e muito mais do que uma teoria, né? Na verdade, um grande mapa. Peraí, vocês estão conseguindo? Eu não estou conseguindo. Aqui, isso. Que é a teoria dos círculos concêntricos, que foi criada pelo Krishnananda e Amanda Trobe, né? Ele é um psiquiatra norte-americano, eles eram discípulos de Osho, né? E eu conheci essa teoria, é muito mais que uma teoria, tá? Vocês vão entender melhor. Porque além de trazer essa abordagem, essa construção, né, de como que a nossa identidade a partir do medo vai se realizando aí no nosso processo, a gente consegue entender, a gente tem um mapa para entender. Peraí, então eu tô aqui hoje e a gente tem uma bússola também. Então, se eu quero voltar para a minha essência, que é só amor, se eu quero dizer um grande sim para a vida, o que eu tenho que fazer? Então, a gente vai ter isso, né? Vai entender isso melhor aqui ao final, né, do nosso workshop. Pô, o que eu preciso fazer então para vibrar no amor e para me libertar dessas partes que estão vibrando no medo? Eu tive contato com esse mapa aí dos círculos concêntricos com a Flávia Melissa, que é alguém que eu admiro imensamente, não sei se vocês conhecem, né? Mas a Flávia Melissa, ela é uma educadora emocional maravilhosa, ela tem o Portal Despertar, que sugiro a todos que conheçam, né? Eu sou assinante do portal, e ela apresentou, né, esse mapa, eu tive contato a primeira vez há uns 2 anos atrás. E para mim, até hoje, ele traz uma grande chave no meu processo de voltar para o meu centro, de entender, pera, eu tô sentindo medo aqui, onde que eu tô? O que eu tô apegada, o que eu tô precisando liberar? Então, por isso que eu quis compartilhar com vocês, né? Porque aí depois de ela ter apresentado, teve um grupo de estudos, né, dentro do Portal Despertar, que a gente começou a ler, a entender mais, e realmente, para mim, é um modelo muito completo, que nos ajuda a entender, né, como que a gente sai desse medo e começa a vibrar no amor. Bom, essencialmente, os autores falam que existem 3 grandes camadas, né, em termos de psique, tá, da nossa psique. Quando a gente nasce no nosso centro. Vocês estão vendo aqui essa bolinha amarela? Dá para ver o meu cursor aqui em cima? Quando eu passo, alguém só me dá um ok? Sim? Tá. Então, essa parte que é a gema do ovo, a gente vai pensar nisso como um ovo, tá? Então, eu tenho a gema do ovo que é quando a gente nasce. Porque se a gente for pensar, a criança, agora a gente vai passando de camada por camada, tá? Se a gente for pensar, a criança, ela nasce por espontaneidade, né? A criança, quando ela quer fazer cocô, ela vai fazer cocô. Quando ela quer fazer xixi, ela vai fazer xixi. Se ela tá com fome, ela vai chorar. Ela não vai pensar assim, ai, não, eu não vou chorar porque eu não vou incomodar. Esse é o grande drama, inclusive, dos pais, né? Ela nasce espontânea. A gente nasce na nossa essência. A gente nasce nessa essência que é puro amor, que é pura autenticidade, que é pura abertura e contentamento, que é pura espontaneidade. Só que o que acontece, né? A gente nasce em uma sociedade que tem regras, que tem limitações, e os nossos pais, colégio, né? Mas, enfim, principalmente os nossos pais, eles são responsáveis por essa limitação. É o momento que eu começo a me separar, então, da minha mãe, eu começo a me entender como indivíduo, e eu começo a entender, peraí, aqui tem limites, né? Só que esse processo é muito doloroso. Então, é o momento que eu saio do centro, ok, nasci, né? Nasci no meu centro. Aí os meus pais começam a me dizer não. Aí os meus pais começam a dizer, não, isso você não pode fazer, isso é feio. E aí a gente começa a desenvolver a nossa segunda camada.
que é a vulnerabilidade ferida, tá? E aí, o que acontece, né? A criança, ela não tem, ela tem o lado emocional, né, desenvolvido, mas ela não tem o lado racional desenvolvido. Então, muitas vezes, a forma como os pais... mas, assim, de qualquer forma, esse é um processo, o processo de socialização é um processo doloroso para todas as crianças, porque é um momento, né, em que a gente começa a entender, pô, o que eu sou, eu não posso ser totalmente autêntico, né? E aí, claro, a gente pode, dependendo de como acontece o processo, começar a internalizar o que eu sou não é bom o suficiente. Aí esse é o grande problema que a gente já vai ver mais pra frente. Mas, enfim, para criança, quando ela sofre uma reprimenda, pode ser um não, um dedo, ela vê, tipo assim, uma voz mais ríspida, né? Um olhar mais sério ali do pai e da mãe, ela tem um choque, né? Porque, pera, como assim, né? Eu tava por espontaneidade e aí agora eu não posso mais. Aquilo para ela é um processo extremamente doloroso, né? E ela responde inicialmente como choque, vou colocar aqui, como choque, né? Que é aquela história que o corpo ele começa a receber hormônios e ele fica em estado paralisado, e aí pode dar um frio na barriga, aperto no peito, que a gente vai reviver, né? Alguns devem, talvez alguns de vocês tenham sentido isso nesses últimos dias, ou tenham sentido isso em outros momentos, aquele aperto no peito, parece que eu não consigo respirar, né? Aquela dor, enfim. E a vergonha, porque a vergonha é um sentimento que não faz arte. A vergonha é um sentimento que diz que eu não sou adequada. É um sentimento de inadequação, ou seja, isso que eu sou eu não posso, é inadequado, né, para essa sociedade, para essa casa, enfim. Bom, nessa, digamos, reprimenda, né, são 4 medos, 4 blocos de medos que a gente começa a desenvolver, tá? O primeiro deles é pressão expectativa, que é quando os pais, né, começam a projetar uma expectativa muito grande da criança e começam a exigir dela, olha, você tem que ser boa na escola, olha, você tem que ser bonitinha, não, você sabe? Então, assim, começa uma pressão muito grande, a criança começa a internalizar uma pressão muito grande, né, de ser determinada um ideal que os pais criaram. E aí, claro, a partir daí, mais pra frente, a gente vai ver que ela desenvolver o medo, né, de reviver essa pressão que ela viveu um dia lá na infância. O segundo bloco, né, que vai formar aí os nossos grandes medos, aqui esses 4 são, digamos, as raízes dos nossos grandes medos que a gente vive hoje. Né? Lembra que eu falei, então o medo é a falta de amor, então para levar amor a gente precisa entender isso, entender a raiz disso aqui, a gente vai entendendo a raiz desses medos que a gente está vivendo hoje, tá? O segundo bloco, então, é a falta de aceitação e validação, que é quando os pais dizem, não, isso que você não pode, não é bom o suficiente. Tira a mão daí, não, essa roupa não pode usar, né? Não é para fazer isso é feio, menina feia, né? Então, a gente começa a internalizar que eu não sou aceito por quem eu sou. O que eu sou não é bom, eu não posso mostrar. E aí a gente começa a entrar também num medo de mostrar essa parte para os outros, né? E não ser aceita. Que enfim, né? Eu começo a me sentir, eu tô inadequada aqui. Daí, de novo, eu vou entrando nessa sensação, nessas 2 sensações, choque e vergonha, tá? Tem a rejeição e o abandono, que ok. Por exemplo, crianças que são na infância super atendidas, né? Então, os pais estão sempre cuidando, dão um chorinho, vão lá dar um peito, e aí depois começam a trabalhar. Vem a sensação de abandono. Percebem? Então, assim, o que acontece? Às vezes são muito sutis essas dores, né? A gente sempre pensa em relações abusivas. Não, são muito sutis, porque a criança, primeiro que ela tem uma sensibilidade muito grande, ela capta as coisas no ar, né? E aí, segundo, como eu já falei, ela não tem o racional desenvolvido. Então, claro, a forma como ela vai internalizando aquilo é algo que a gente, enfim, é dela, né? Então, assim, rejeição e abandono. Ela sente que, enfim, ela faz alguma coisa e aí ela é rejeitada. Não, isso você não pode fazer, que tem a ver também com a falta de validação. Então, aqui eu começo a desenvolver um outro padrão aí de medos que eu vou reproduzir na minha vida adulta, tá? Quando eu sinto que, putz, né, se eu não continuar, por exemplo, a gente vai ver que esse é um dos padrões de comportamento que a gente pode
desenvolver para tentar lidar com essa dor, para não sentir essa dor. Quer ser muito bonzinho para os outros, né? Eu tenho medo que as pessoas me abandonem, então eu dou tudo. Eu sempre digo sim para elas não me abandonarem, tá? O outro bloco, então, são os abusos físicos, energéticos e psicológicos. E aí, claro, abusos físicos, né? A gente tem, enfim, desde surras, a violência sexual, né? Energéticos, porque, como eu falei, a coisa é muito sutil, né? Muitas vezes, uma palavra pode ferir muito mais, né? E energeticamente também, porque tem pais que não têm consciência, não estão nessa busca. E acontece, né? Isso é natural, somos humanos. Então, se o pai sentir raiva do filho, a mãe competir com a filha. E aí, claro, esses são abusos energéticos, porque energeticamente ela começa a vibrar em uma coisa negativa e a criança vai absorver, claro, ela vai sentir. E os abusos psicológicos, que é isso que eu falei, né? Muitas vezes os xingamentos, a forma como os pais tratam essa criança, ela vai começar a internalizar uma série de crenças negativas sobre ela mesma. Bom, então assim, a partir desse processo de socialização, né, em que tivemos pressão e expectativa, falta de aceitação e validação, abusos físicos, energéticos e psicológicos, rejeição e abandono, a gente começa a desenvolver essa camada intermediária que é a vulnerabilidade ferida. E aí, claro, quando a gente recebe, né, rejeição, abuso, pressão, a gente vai entrar em contato com sentimentos que são, né, em senso comum, negativos, ou seja, são desconfortáveis, por isso que eles são negativos. O primeiro, como eu já falei, é o sentimento de choque, né? Eu fico em estado de choque, que é aquela coisa assim, suando frio, enfim, e vergonha de inadequação. E aí, mais profundamente, são sentimentos que nos levam mesmo para a introspecção, que é a tristeza, a angústia, o medo, né? Então, a criança, ela sai desse centro em que ela é pura autenticidade, espontaneidade, amor, e ela começa a entrar em contato com esses sentimentos que são sentimentos desagradáveis, né? Em função desse contexto de pressão, de rejeição, de abandono, tudo mais, enfim. E aí, a partir disso, né, ela, para tentar lidar com esses sentimentos que são muito, né, novamente desconfortáveis para a criança, ela não tem ferramentas ainda, né, para lidar com esses sentimentos, ela vai começar a desenvolver a terceira camada, que é a camada de proteção, tá? Que são as nossas defesas, são as nossas máscaras sociais, desculpa, deixa eu voltar aqui, que é a nossa autoimagem idealizada, né? Porque eu começo a me defender a criança, né? A gente vai reproduzindo isso mais tarde. Mas a criança, ela começa a se defender para não sentir isso que ela sentiu lá um dia, porque foi muito desagradável ela sentir a vergonha. Gente, vergonha é um sentimento horrível. Tanto que é a emoção que tem mais baixa vibração. Mesma coisa, choque, é uma coisa horrível. Então, se ela não quer mais sentir aquilo, ela não só não quer sentir aquilo, como ela quer que aquela cara braba do pai dela, né, que apontou um dedo para ela, ou da mãe dela, virem um sorriso, porque ela quer ser amada, a criança quer ser amada. Então, além de não querer sentir aqueles sentimentos negativos, ela quer ter a necessidade de ser amada, acolhida e aceita, que essa necessidade seja respondida, né, por esses cuidadores. E aí, claro, depois na vida, em todas as nossas relações. E aí, para isso, ela começa a desenvolver essa camada de proteção. E aí, enfim, são as massas. A raiva, a culpa, isso é bem importante, né? Porque assim, peraí, mas raiva e culpa são emoções. E aí, como é que não estão lá na camada de vulnerabilidade? Eu vou explicar porque estão e não estão, tá? A raiva e a culpa, a raiva, se a gente for pensar, né? Alguém faz alguma coisa e eu sinto muita raiva. Ela nos joga, num primeiro momento, quando eu não tenho consciência de como lidar com ela, tá? Porque é uma coisa importante em relação às emoções. E é o que a gente vai trabalhar aqui. Não é o não sentir, porque a gente cai naquela ilusão assim, então tá, é para eu queimar tudo que eu não gosto. Eu vou queimar medo, eu vou queimar... Gente, não vai queimar, tá? Eles vão continuar aí. Não é não sentir, mas é aprender a lidar com eles. Porque
porque aí eles vão perdendo força. O grande problema é que a gente não quer sentir, a gente joga lá pro baúzinho do inconsciente e aí essas emoções começam a nos dominar, porque a gente não lida com elas. Então, assim, a raiva no primeiro momento, ela nos joga para fora. A gente fica, meu, eu vou dar na cara daquele louco, meu, vou, assim, ó, vou pegar geral de porrada. Não sei se vocês eram da época da escola. Ah, pegar de porrada, a gente ficava lá no final esperando. Gente, quem vai se pegar de porrada hoje? É a raiva. Que tá fora, tá no outro. Ele fez, sei lá o que, a culpa é a mesma coisa. No primeiro momento é culpa dele. É culpa dele, eu tô sentindo isso. Olha só, ele tirou do meu centro. Ele me tirou do meu centro, eu acho uma frase ótima. Ele me tirou do meu centro, ele me tira do meu centro. Eu jogo para o outro. E aí, quando eu jogo para o outro, eu tô perdendo o meu poder. Né? Eu tô me vitimizando, porque assim, a vítima, ela não tem poder de transformação, ela só fica lá esperando, né? Ela quer que o outro mude para que ela se sinta bem. E aí, claro, eu tô projetando fora essa raiva e essa culpa. E aí eu tô na defesa. Eu tô me defendendo. Porque o que acontece? Quando eu tenho qualquer eminência de sentir alguma daquelas emoções que eu trouxe ali da camada de vulnerabilidade, que é a vergonha, a tristeza, enfim, quando eu, tipo assim, eu começo a sentir, depois desse processo completo, eu começo a lançar mão da máscara. Peraí, eu não quero me sentir rejeitada, abandonada, então eu vou botar a máscara da boazinha, da fofinha, sabe? Para não ter que sentir esse sentimento, né? E a raiva e a culpa fazem isso, né? Eu tô jogando, eu tô na defesa, eu jogo para fora, é pro outro. Aí é a minha máscara da vítima, tô fora, né? Só que, tanto a raiva quanto a culpa, quando eu começo a me apropriar dela, né? Na psicologia junguiana se fala que é começar a reduzir projeção. Eu começo, ao invés de projetar no outro, eu pego e me aproprio e falo, cara, essa raiva é minha. E ela não começou hoje. Na real, essa raiva, ela tá aqui dentro há muito tempo. Qual foi a raiz dessa raiva? Aí eu tô me apropriando, aí eu tô entrando na camada de vulnerabilidade ferida. Aí sim, aí claro, no primeiro momento eu olho, depois eu posso sentir tristeza, aí eu começo a aprofundar o processo. A mesma coisa a culpa. A culpa eu posso jogar para o outro. Quando eu me aproprio da culpa e falo, cara, eu tô me sentindo culpada, não é o outro, né? Eu tô me sentindo culpada. Aonde que vem essa culpa? Bah, essa culpa nasceu lá na minha infância, né? A culpa, é um dos temas, assim, que eu tenho trabalhado nos últimos tempos na minha vida muito, né? Porque eu me dei conta que lá na minha infância, em função de ter muitos conflitos dentro da minha casa, eu assumi a responsabilidade de que eu traria alegria, eu mediaria, né, os conflitos, eu traria alegria para minha mãe. Aí vem a culpa. Quando eu não faço isso, quando eu não tô centrada nela, tô centrada em mim, vem a culpa. Mas quando eu me aproprio, né, eu começo a reduzir essa projeção, espera, essa culpa vem a partir de uma crença que eu criei lá na infância. Aí eu começo a mergulhar nessa camada da vulnerabilidade ferida. Bom, a proteção, então, são as nossas defesas, né? Eu tô me defendendo contra o outro, eu não tô de peito aberto, vibrando no amor, eu tô no medo. Eu tô no medo, porque eu tô lançando mão de determinados comportamentos, atitudes, que eu tô fechada, eu tô me defendendo do outro, eu não quero que o outro veja as minhas dores, eu não quero sentir o que eu quero sentir. E eu quero manipular o outro pro outro dar o que eu quero, que é amor e aceitação. E aí vem os comportamentos compulsivos, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais dessas estratégias de manipulação para entender os comportamentos compulsivos. E vem a nossa querida autoimagem idealizada, que é aquilo que eu idealizei. Pode vir da pressão, muitas vezes vem dessa pressão, expectativa dos nossos pais, e a gente vai consolidando. Ah, eu sou só alegria, eu sou só... Quando a gente começa a se colocar de uma visão muito bidimensional, a gente é muito mais, a gente tem muitas dimensões. A gente tá na camada de proteção. Ah, eu sou só boazinha, eu faço tudo de bom, eu amo a unanimidade. Não, a gente tá bidimensional. Todos nós, como eu falei lá no início, somos luz e sombra. E o chamado é exatamente para a gente integrar a sombra, as partes nossas que a gente não gosta. Senão, a gente não vai voltar a ser a essência e vibrar o amor. E aí, claro, chegamos então às estratégias de manipulação. Gente, verdade, difícil mesmo. Como é que... Deixa eu ver até agora. Como é que tá ficando claro? Vocês estão conseguindo entender que eu às vezes engato e vou, né? Bem bom.
Tá ficando claro essa trajetória? Vai? Só vai? Tá bem. Ótimo. Bom, qualquer coisa depois eu vou abrir. A gente vai fazer uma vivência para integrar isso no corpo, tá? Porque agora a gente está trabalhando mental, mas como eu falei, é experiência mulher. Então depois a gente vai fazer um trabalho para tentar integrar esse saber no nosso corpo. Então, voltando, né? A gente está lá nas máscaras, autoimagem idealizada. Os comportamentos compulsivos, por que são compulsivos, né? São compulsivos e compensatórios. Eu começo a desenvolver alguns comportamentos para compensar as dores que eu tive. Por exemplo, se eu me sentir muito rejeitada, eu vou desenvolver comportamentos para ser muito aceita. São comportamentos assim, eu sou super altruísta, sou super... para compensar essa rejeição. Sabe aquela frase que, se não me engano, é do Jung? Todo excesso esconde uma falta? É isso aqui, são os comportamentos compensatórios. Eu estou compensando uma dor. É aquela pessoa que passou muita necessidade e aí começa, não, eu vou ganhar muito dinheiro, e fica super milionária e rica. Ela está compensando uma dor que ela teve, né? E compulsivos, porque a gente começa a fazer aquilo inconscientemente, vira os nossos queridos padrões, que vocês já devem ter escutado falar. Não sei, pode ser que alguém não tenha escutado, tá? Padrões de comportamentos. Lá na infância, como eu falei, a gente teve umas dores e a gente vai ter uma reação. Peraí. Então, para eu não me sentir... Eu sei que tem uma expectativa muito grande da minha mãe. Ela tá me cobrando muito. O que eu vou fazer? Eu vou ser perfeitinha. Deixa eu perceber tudo que ela gosta. Deixa eu fazer. E aí começam os gatilhos, exatamente. A Melissa colocou os gatilhos. A gente tem os gatilhos e aí a gente vai lançar mão de determinado comportamento que vai virar um padrão de resposta. Toda vez que eu tiver um gatilho, né, que eu senti que tem uma expectativa grande em relação a mim, eu vou entrar naquela máscara que eu criei, tá? E aí chegamos, então, às estratégias de manipulação, tá? Que vão dar origem, então, aos nossos comportamentos compensatórios e compulsivos, que são da camada de proteção, das nossas máscaras. Tudo isso, gente, E aí, antes de a gente dar continuidade, primeiro dá uma respirada fundo, tá? Respira. Tudo isso a gente vai olhar com muito amor, com leveza, com brincadeira. Porque muitas vezes a gente começa a perceber que, eu faço isso. E vem o chicotinho. O chicotinho também é um padrão de reação, tá? Vem o chicotinho porque eu tenho uma autoexigência muito grande, né? E não é esse o caminho, tá? A gente quer desenvolver amor e o amor começa consigo, se acolhendo, se aceitando. Nós, né, fizemos isso, lançamos, e aí nós, porque eu também, e até hoje eu me percebo, mesmo conhecendo essa teoria há 2 anos, me pego em vários pulos do gato e às vezes não me pego, só vou me pegar depois, sabe? É natural, é um passo de cada vez. Então, assim, olhem para tudo isso com esse olhar da criança inocente, de dar risada de si, descobri que tem uma ditadorinha dentro de mim. Então, assim, com muito amor e muito acolhimento, tá? Dando risada, tá bem? Até depois eu vou falar pra vocês uma coisa que eu faço que eu acho que é legal pra dar risada, assim, pra gente rir da gente, dos nossos erros. A gente veio nesse mundo pra errar. Que bom que a gente tá aprendendo, né, como fazer diferente algumas coisas. Então, assim, estratégia de manipulação. Pedidos e exigências. Sabe aquela pessoa que fica pedindo o tempo todo? Ai, por favor, me dá isso, faz isso pra mim. Ai, não, mas se tu não fizer isso, eu vou ficar puta contigo, hein? Cara, olha só, se tu não for lá no meu aniversário, vou ficar muito magoada. Sabe, pedichona? Isso é a criança, né? Porque a criança fica, mãe, faz isso, mãe, faz isso. Então, essa é uma estratégia de manipulação. Eu fico apurrinhando, eu não tô nem aí pra outra pessoa, né? Se ela tem outra coisa para fazer, eu quero aquilo, eu quero que a minha necessidade seja atendida, ponto. E aí, claro, eu vou numa estratégia quase de cansar a pessoa. Culpabilização. E aqui tem 2 facetas dessa culpabilização, que é culpar os outros, que é de novo aquilo que eu falei, né? É sempre a vítima, né? O outro fez isso, enfim, né? E a culpabilização excessiva de si. E aí, por que isso é uma estratégia de manipulação, gente? Não. Primeiro, eu sinto culpa, a culpa é tão cristã. Isso é importante, tá? Essas estratégias, elas são endossadas pela nossa sociedade.
elas são bastante estimuladas e aceitas. A gente vai ver várias estratégias aqui que são bastante aceitas pela nossa sociedade, inclusive estimuladas, a gente vê nos filmes, histórias, enfim, né? Então, por isso que exige uma consciência maior. Então, assim, a culpabilização, quando eu começo a me sentir muito culpado por alguma coisa, se eu for pensar, eu tô congelada, tem uma parte minha congelada numa história lá do passado, tá? Eu não me perdoo, eu tô me culpando porque eu fui grosseira com a minha mãe. Mas isso já passou, né? Então a culpa, o que eu posso fazer? Como eu falei, a gente lida com sentimentos, a gente não nega. Tô sentindo culpa. O que eu posso fazer? Então eu posso pedir perdão para minha mãe. Ela já me perdoou, mas eu continuo me sentindo culpada. Essa culpa, ela é uma forma de eu tentar controlar a situação, porque daí eu trago tudo para mim, tá? Eu trago, não, eu que sou culpada, eu faço tudo errado, e aí eu começo a me identificar com isso, e aí criar uma autoimagem, né, de inadequação, e aí isso está relacionado com a vergonha. Eu começo, eu faço tudo errado mesmo. E aí é uma forma de eu ficar presa lá no passado e inconscientemente me boicotar para sentir em frente, porque eu fico remoendo essas histórias, e aí uma parte minha da minha autoestima tá congelada lá no passado. Eu preciso soltar e dizer, cara, eu te perdoo. Foi o melhor que eu fiz naquele momento para eu estar inteira aqui para ir seguir em frente. Senão, de novo, vou estar presa. E aí, tipo assim, daqui a pouco eu não tô conseguindo, não, nem vou encontrar minha mãe, porque eu sou muito grossa com ela. E aí eu deixo de me abrir para a vida e para as novas experiências, porque eu tô presa lá na culpa, tá? Então, a culpa tem essas duas facetas, culpar o outro ou se culpar demais. Isso é também uma estratégia de manipulação. Eu tô manipulando, né? Eu posso não estar manipulando o outro, mas eu tô me manipulando para não seguir em frente na vida, né? Para tentar controlar a situação e dizer, não, eu que tenho controle. Se deu ruim, eu que sou culpada, eu que tenho controle de tudo, né? Eu que digo se tá certo e errado, enfim, né? E tem um juiz aí que é muito grande. Manipulando, e a gente pode manipular com dinheiro, a gente pode manipular com amor, a gente pode manipular com sexo, né? O sexo, inclusive, ele é muito usado como estratégia de manipulação. Eu quero que o outro me ame, então eu vou lá e vou performatizar porque eu quero, na verdade, o amor, né? Dinheiro, que a gente sabe, e o amor, né? Eu vou lá e eu entrego o meu amor para aquela pessoa. Eu sou super. Outra coisa, pessoas que agradecem demais, e aí eu me coloco nisso, tá? Tem culpa envolvida, tá? Porque eu preciso estar sempre agradecendo, sempre eu me sinto culpada porque, enfim, parece que eu não sou merecedora daquilo. Tem culpa envolvida. E aí a manipulação, essa coisa de tipo se doar demais, também tem culpa envolvida e é uma forma de manipular. Porque no fundo eu tô me doando, mas não é totalmente isento. Aí quando a pessoa faz alguma coisa que eu não gosto, vem aquela frase conhecida que é: ai, depois de tudo que eu fiz pra ti. Meu, eu não tô fazendo de coração. Eu tô esperando o retorno. Eu tô dando todo esse amor pra manipular essa pessoa pra ela me dar de volta. Inconscientemente, silenciosamente, tem um pacto aqui. Eu te dou tudo isso, mas quando eu precisar, você também vai me dar. Mas é a nossa criança, tá? É a nossa parte criança. Então, assim, o ajudar e cuidar demais dos outros. E aí, assim, que fique claro, eu tô falando aqui de padrões de comportamento. Não é que ajudar, não é que dar amor, não é isso, gente. É olhando esses comportamentos que a gente se desenvolve, se são a partir do medo, e aí eu tô reproduzindo mais medo. Eu tô reproduzindo medo na minha vida, eu não tô lá na minha essência. Ou se são a partir do amor, se eu tô fazendo aquilo de coração, tá? Então, assim, o excesso de cuidado com o outro entra como mecanismo de manipulação também, né? O ajudar demais os outros, porque vem assim, eu estou esperando reconhecimento, e às vezes essa contrapartida não é tão clara, né? Às vezes pode ser mais sutil, eu quero um reconhecimento, né? Eu quero, enfim, elogios, né? Sabe? É mais sutil, tá mais no nível sutil, tá? Excesso de bondade ou agressividade, né? Os excessos. Então, se a pessoa é muito boazinha, gente. Todo mundo é luz e sombra. Jung falava, pra gente crescer, é preciso a gente aceitar a nossa maldade. Só quando eu tenho consciência daquilo que eu sou capaz, eu sei aonde eu posso chegar, aí sim eu posso fazer, eu posso
assumir as rédeas da minha vida para, eu não quero chegar nisso, mas eu sei aonde que eu posso chegar, entendeu? Então, assim, a pessoa muito boazinha, sei lá o quê, estratégia de manipulação. A agressividade, sabe aquelas pessoas que estão sempre brigando, que estão sempre mecanismo de defesa também, e de manipulação do outro, tá? Racionalização, que é o não sentir. Ao invés de sentir, isso eu me reconheço demais, tá? Ao invés de sentir o que eu preciso sentir, de sentir o medo, de sentir a dor, eu vou lá e eu começo, peraí, esse medo tem a ver com aquela coisa que o meu chefe me falou. E aí eu começo a racionalizar e a criar tipo um mapa mental. O que que acontece? Eu tô levando toda a energia aqui do corpo que deveria sentir, porque é preciso sentir para curar, pra minha cabecinha, e aí eu tô racionalizando e não tô sentindo. E aí eu tô tentando também, aí no caso a manipulação não é com o outro, mas eu tô tentando manipular a minha energia para eu não entrar em contato com esse sentir. E aí de novo, né? Eu tô evitando, esses comportamentos são de manipulação e evitação da dor. Eu tô evitando sentir uma dor. O João sem braço, eu coloquei o João sem braço aqui, ó, quantas vezes, tá? Eu não consigo fazer, gente, é muito difícil. Gente, eu não entendi como é que entra nesse troço que alguém precisa fazer pra mim. Gente, eu quantas vezes assim, minha máquina de lavar não é tão boa quanto a tua. E aí, tipo assim, complete a frase. Tá bom, filha, eu levo pra ti, lavo pra ti. Porque dela já vem passado. Estratégia de manipulação, eu tô manipulando a minha mãe. Eu quero que ela lave a minha roupa, Joãozinho sem braço, entendeu? Ai, coitadinha. A vingança, né? Quando eu quero me vingar do outro. E a vingança, gente, ela pode ser muito sutil também. Eu posso me vingar do outro ignorando o outro, fingindo que ele não me afeta. Tá. Nem me afeta, mentira. Tô lá toda mexida. Tá, tô trabalhada na raiva, mas tô bem plena, sabe? Bem pleninha. Não, isso é vingança. Quando eu sou muito, eu começo a ter muitos julgamentos contra a pessoa, né? Eu começo a pesar julgamentos. A pessoa sei lá o quê. Isso também é uma estratégia de vingança, né? Então pode ser muito sutil essa vingança. O dono da verdade, aquele que tudo sabe, ele sabe o que é melhor para todo mundo e só a verdade dele é que vale. É uma estratégia de manipulação, né? Porque ele quer que todo mundo baixe a guarda para ele. Aí tem um complexo de inferioridade que ele vai tentar compensar. Então, sendo muito dono da verdade, dizendo para as pessoas o que elas precisam para elas precisarem dele. E aí ele começa a ser necessário na vida das pessoas para não sentir rejeição e abandono. Bom, tudo isso que a gente traz é a negação, né? Quando a gente nega partes nossas, nega sentimentos. E todas essas estratégias vão nos levar à negação. Os vícios também são estratégias de manipulação, daí no caso do nosso sentimento, para a gente não poder sentir. Então, ao invés de sentir essas dores que eu preciso sentir, eu vou lá, eu fumo, eu como. E aí, os vícios é uma coisa bem importante, tá? Eu coloquei, inclusive, espiritualidade e positivismo, que é também um vício. Tudo aquilo que é em excesso é vício. É que a gente pensa só drogas, sexo e rock and roll. Não, vai muito além, né? Pode ter vício em trabalho, e tem vícios que podem ser maravilhosos, vício em espiritualidade. Eu vou sempre estar fazendo mil práticas e coisas para me conectar. Eu vou passar o dia inteiro meditando. Vício na espiritualidade, gente, para não sentir. E aí, tipo assim, eu também me reconheço aqui, sabe? Eu lembro no início da minha jornada, gente, total assim, a louca da espiritualidade, fazer tudo, mas porque eu não queria sentir o que eu precisava sentir. E aí o positivismo, essa coisa, eu tô sempre pensando positivo e tal. Gente, negação, luz e sombra. Vamos começar a se acolher, né? A se acolher a nossa maldade pra gente crescer. Tudo bem? Tudo certo? Pra gente passar, então, certinho? Excellent. Bom, gente, ok. Vi toda... Gabriela, tu me mostraste toda essa merda. Tô aqui em plena Páscoa, querendo renascer na luz, no amor. E aí, agora o que eu faço com isso, gente? Beleza, vou dormir assim? Não. Por isso que eu falei. Essa é uma teoria que ela nos dá também um caminho de como que a gente faz para voltar para o nosso caminho de casa. Como que a gente fica em casa, aprende a ficar em casa, sem tanta angústia. Porque quando a gente tem problemas em ficar em casa, nossa casa física, isso ressoa aqui dentro. É um problema de ficar na minha casa como eu interior.
a gente só pode voltar para o nosso centro de puro amor abrindo mão das estratégias, escrevi errado ali, estratégias de manipulação e passando por dentro da camada da vulnerabilidade ferida. Vocês conhecem aquela música, tem uma música da Alanis Morissette que é The Only Way Out is True. O único caminho para fora é por dentro. E é exatamente isso que esse mapa nos mostra. Tá? O único caminho, o ovo já temos. Não é de chocolate, né, gente? E a gente depois pode transformar em chocolate, tá? Então, assim, só a gente passando aquela frase clássica, é preciso sentir para curar. Enquanto a gente sentir uma eminência de uma dor e lançar a mão e voltar aqui para essa camada de fora, para a camada de proteção, a gente nunca vai conseguir chegar lá no nosso centro. Então, o primeiro estágio é a gente tomar consciência da onde que a gente está. Putz, eu tô apegada a essa autoimagem idealizada. Eu tô apegada à minha máscara. Para depois, aí me perguntar, tá, então do que eu faço isso quando eu tô na iminência de sentir o quê? E aí se permitir sentir. E esse é um grande aprendizado para a vida, gente. Porque a gente não é ensinado. E, gente, vou falar para vocês assim, nessa quarentena, o que tem me salvado, porque olha que eu dei vários surtos psicóticos, hein? Mas assim, o que tem me salvado é sentir, é trazer energia para o meu corpo, é deixar ex movere, né, para fora, em movimento, deixar que essa energia venha para fora. E aí, claro, né, à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai acessando várias partes lá da infância. E aí, claro, isso é o aprender a lidar. Né? Quando eu falo assim, a gente aprende a lidar, não é que a gente não vai mais sentir aí, isso vai perdendo força, né? Então, assim, e o sentir, para deixar bem claro, sentir não é o drama. A gente tem dois extremos, né? Que é a negação de não tô sentindo, gente, tô plena aqui, quarentena, tipo assim, tudo caindo e tô ótima, plena, negação, né? Ou a gente tem a coisa de se apegar à dor e aí o drama. Quando a gente tá no drama, parece que a gente tá sentindo muito, mas a gente não tá sentindo. A gente tá num processo de vitimização, a gente tá de novo na camada aqui da proteção. Então, assim, quando eu entro naquela coisa assim, ai meu Deus, a minha dor é muito grande. Ou então eu entro assim, só eu sinto isso, eu tô querendo me excluir, eu tô de novo aqui na camada de proteção dizendo, não, só eu sinto isso, eu sou superior a todos vocês, ou seja, eu não pertenço a este mundo, desculpa, vocês nunca me entenderão, entendeu? Não, negação também. Então, assim, sentir não é fazer drama. Sim, envolve chorar, sim, a gente pode ter catarse, sim, tá? Chorar mesmo eu acho assim, maravilhoso, tá? Sou super trabalhada no choro, enfim, né? Então, assim, só que não criar um drama, porque quando a gente tá no drama, a gente tá na criança ferida, tá? A gente tá, de novo, na proteção, tá bem? Tudo certo? Bom, então vamos para a próxima e última etapa antes da gente fazer então a nossa meditação. Gente, tá cansativo? Como é que tá para vocês? Tô falando para Chuchu. Tá ok? Tá. Maravilha. E aí aquela pergunta, quem sou eu na fila do ovo, gente? É a pergunta que não quer calar. Quem sou eu na fila do ovo? Será que eu sou aquela pessoa que está se identificando com a autoimagem idealizada? Será que eu estou sentindo raiva e culpa? Se eu estou me identificando com essa autoimagem, sentindo raiva e culpa, projetando nos outros, eu estou na camada de proteção. Tá? Será que eu estou sentindo choque, né? Como eu falei, choque, por exemplo, quem tem síndrome do pânico, crises de ansiedade, né? Não é síndrome, desculpa, esqueci o nome, né? De ansiedade. Que é crônico, quem tá com esse sentimento de muita tensão, que sente que o corpo tá paralisado, tá em estado de choque, tá? Então eu tô sentindo muita vergonha, que também é um transtorno de ansiedade, isso mesmo, Lidia, obrigada. Transtorno de ansiedade. Ou então eu tô sentindo muita vergonha. Ai, tô me sentindo. E vergonha é sentimento de inadequação, né? Ah, não sou boa o suficiente, ai, tô fazendo tudo errado. Ai, meu Deus, gente. Né?
Ou então eu tô sentindo medo, tristeza e angústia. Eu tô na camada da vulnerabilidade ferida, né? Então eu já tô voltando pro caminho de casa. Ou então eu tô sentindo estado de contentamento e leveza, que aí eu tô lá no centro da minha essência. E uma coisa importante, gente, a gente não vai estar em uma camada só. Para cada questão da nossa vida, a gente vai estar oscilando entre as diferentes camadas, né? De repente, lá no relacionamento amoroso, eu já consegui sentir em alguns momentos esse estado de contentamento e leveza. Outros, vem a tristeza. Outros, eu tô lá dizendo, foi ele que não lavou a louça, entendeu? E esses dias estão sendo maravilhosos nesse sentido. Gente, a gente tá tendo uma oportunidade ímpar. Tipo assim, é panela de pressão. A coisa tá vindo para trazer tudo isso à tona. E aí, claro, a gente vai identificando em cada comportamento nosso, com cada pessoa, a gente vai estar em uma fase diferente do game. A gente não tá lá no final do game, me iluminei. Não, entendeu? Só que não. Isso é fim da vida. Tem muito trabalho, é sempre uma camada, sempre camadas mais profundas. Mas a gente vai se identificando, né? Onde que eu tô nessa relação, nesse comportamento com essa pessoa? Né? Eu tô lá na autoimagem idealizada, eu tô lá, não, eu tô já sentindo o que eu preciso sentir, não, eu já tô sentindo contentamento, né? Eu vou dar um exemplo meu, tá? Dentre as minhas autoimagens idealizadas, dentre as minhas máscaras, sempre esteve a perfeitinha. E como eu falei pra vocês, eu sempre tinha essa coisa de, não, eu tenho que trazer alegria pra essa casa é um caos. Sou eu a palhacinha, a engraçadinha, então eu vou trazer alegria. E aí, junto com isso, tamo junto, Melissa, isso aí. E claro, assim, eu gosto realmente de brincar, eu tenho isso. Essa é uma característica que eu sinto que é da minha essência, né? Mas eu comecei a usar isso como forma de manipular o outro. E aí eu me percebo hoje muito, assim, quando eu faço isso para quebrar um gelo e tenho uma estratégia de manipulação ou quando eu tô fazendo isso espontaneamente. Por exemplo, aqui eu tô fazendo espontaneamente, pelo contrário, eu tinha pensado em fazer uma coisa mais serinha e tal, e enfim, dá vontade de brincar, a gente brinca. Mas, voltando, desculpa, eu vou me perdendo. Eu tenho muito essa coisa do perfeccionismo, porque os meus pais são muito rígidos com eles, né, e consequentemente comigo. Então sempre teve uma expectativa muito grande, sou filha única da minha mãe, então sempre teve aquela coisa perfeitinha, estudiosa, a que fez mestrado, doutorado, que era o sonho da minha mãe, e aí eu me cobro muito. E aí eu vou dar um exemplo de hoje, do que a gente está vivendo hoje. Todas as vezes que eu tenho que fazer, tipo, dar uma aula, fazer uma apresentação, enfim, qualquer coisa relacionada ao trabalho ou outras coisas, eu me exijo muito. E aí eu tenho a coisa do racional, sou geminiana, então assim, eu vou estudar aquilo loucamente, sabe? Loucamente, assim. Fora da casinha, tá? Bem fora da casinha. E aí isso me leva uma... Gente, é uma sensação horrível, porque assim, eu fico super tensa, eu fico com o corpo todo congelado, tipo assim, parece que é uma pedregulho aqui no ombro. E aí eu deixo de relaxar e de expressar a minha essência, porque chega lá no dia, eu tô tão tensa e tão cansada que eu não consigo ser natural e espontânea. Eu tô tensa, entendeu? Porque aquilo deixou de ser prazeroso, uma coisa que eu amo compartilhar, eu amo falar de coisas que fazem meu coração brilhar, eu amo compartilhar ferramentas que para mim são uma joia, sabe? Adoro, isso se torna um grande peso. E aí o que acontece? Me veio esse medo lá, meu Deus, como assim a gente vai ter uma aula online ao vivo? Coisa que eu nunca fiz antes, eu não vou estar interagindo com as pessoas. Gente, eu tenho que me preparar muito. Aí a louca desceu os livros, entendeu? Desceu os livros, tô lá no Portal Despertar e eu, stop it. Esse é um comportamento compulsivo, Gabriela, compensatório, porque eu quero ir lá, dar tudo de mim pra todo mundo. Uhul. Não, Gabriela, vamos, a gente vai falar de amor, tu faz o amor. O teu amor, cara, é a tua espontaneidade. Deu, já sabe, tu usa essa ferramenta, pode ter coisa que tu não vai saber, e aí humildemente tu vai te colocar, vai na fé e vai pra te divertir, querida. Até coloquei aqui a imagem da Basti. A Basti é a deusa da alegria, nos conecta com a nossa criança interior. Eu falei, o lema é esse, se divertir, dar risada, com leveza. Não quero mais peso para minha vida, sabe? Eu quero uma vida leve. E aí eu consegui me conectar com essa energia de contentamento e alegria. De vez em quando, a Gabriela, eu dou nomes, tá, gente? Isso é uma coisa que me ajuda muito
a levar isso com leveza. A Gabriela Ditadorinha, tá? Que são as minhas máscaras, tá? De vez em quando a ditadorinha, minha filha, te levanta, vai lá estudar, minha filha, vai lá. E eu, não, respirei. Aí eu senti o medo. Ai, tá, senti, chorei horrores, tá, gente? Chorei, falei, gente, das vezes que eu fui chamada a atenção, das vezes que eu fui exigida, que eu me senti humilhada, senti, eu falei, esse sentimento não é de agora, não é em relação ao que eu tô vivendo agora, é lá do passado, sente. Aí eu trouxe energia pro meu peito, sei lá o quê. E aí eu consegui, tipo assim, fiz uma coisa, falei, vou fazer uma apresentação que não vai ser super elaborada, mas vai de coração, sabe? Então, assim, eu saí, né, eu vivi nesses dias essa autoimagem idealizada, eu consegui tomar consciência dela, outras coisas ainda não tô tomando, tá, gente? Mas, enfim, entrei em estado de choque, tá? Porque me trouxe essa tensão pro meu corpo, eu senti essa tensão. Só que, quando eu me permiti sentir, eu acessei um estado de tristeza, né? De sentimento de inadequação que eu tive lá na infância, tristeza que eu vivi de lá, de reprimendas que eu tive quando eu tinha me esforçado e não tinha sido boa o suficiente, porque eu tenho essa máscara do perfeccionismo. E aí, hoje eu tô aqui com vocês, super, sabe, tipo assim, muito feliz, estado de contentamento e leveza, né? Então eu tô fazendo isso a partir do meu coração. Porque não é o que a gente faz, mas é aquilo que é a motivação para o que a gente faz. Eu tô fazendo isso por amor ou por medo. Eu posso fazer a mesma coisa. Eu podia estar vibrando lá no medo e falando assim, não, eu vou, e aí tem que ser perfeito, eu vou fazer a apresentação lá no sei lá o que, o mental, sei lá o que é um formato de apresentação, sabe? Eu ia estar vibrando no medo. Eu ia fazer a apresentação, hoje a gente ia ter aula, beleza. Ou eu posso fazer isso a partir do amor. Então a gente pode tomar a mesma decisão, mas vibrando a partir do amor ou do medo, porque aí a gente vai reproduzir mais. Quando a gente está lá nas máscaras, a gente está trazendo mais medo, mais escassez para nossa vida. E o que a gente quer é vibrar no amor. Tá certo? Ficou claro? Certo? Ok. Então, o que eu vou pedir? Pra gente, eu vou convidar agora vocês a fazer um exercício. Primeiro, tomem uma aguinha, tá? A nossa aguinha aqui, que foi, né, que a gente colocou a energia do amor. Tomem um gole da água para limpar um pouquinho. Movimenta um pouco, sente se tem que fazer um alongamento. Percebe, começa a descer a energia da cabeça aqui pro teu corpo, tá? Ai, tem que fazer um alongamento. Sente o que teu corpo tá pedindo agora. Ai, tô cansado, tenho uma dor. Respira, leva a atenção para essa parte sua, tá? Isso. Enquanto isso, eu vou achando aqui a playlist. Ótimo. Isso aí. Meu corpo tá pedindo tanta coisa, não tem problema. Aí depois a Melissa, nosso corpo ele é bem pedichão mesmo. Chocolate, adoro. Não tem problema, aí depois vocês vão ver o que vocês conseguem dar pro corpinho ou não, tá? Fechem os olhos então agora um pouquinho, abraço. É uma boa. Antes de a gente começar, então, vamos se abraçar, gente. A gente tá falando, às vezes, que às vezes traz um. Então vamos se abraçar, se dar esse abraço. Às vezes a gente é tão carente do abraço dos outros que a gente esquece que a gente pode se abraçar, se dar amor. E fala pra si, né? Fala mentalmente pra si. Eu digo sim pra tudo que você é. Eu digo sim pra todos os seus medos. Eu digo sim pra todas as suas estratégias manipuladorazinhas. Brincadeira, sem julgamento, mas de sim pra tudo que é, tá? Se abraça, isso. Dá esse aconchego gostoso. E agora eu vou convidar vocês, depois de dar esse abraço, a fechar os olhos, a encontrar uma posição confortável, sentado, se alguém quiser deitar e conseguir deitar, e me escutar, né? Obviamente que é importante, porque eu vou guiando vocês, tá? E aí, depois de fechar os olhos, começa a fazer, faz 5 respirações bem profundas, inalando pelo nariz e exalando junto com o som pela boca. O som, o movimento, né? E o corpo são instrumentos para movimentar a nossa energia e movimentar a nossa energia e as nossas emoções. Então, quando eu coloco um som, eu estou ajudando a movimentar essas emoções. Então, vai lá.
e exala com som. Isso. E a cada exalação, percebe teu corpo mais e mais pesado. Mais e mais relaxado. Mais e mais entregue ao momento presente. Relaxa, isso solta, solta, solta. Solta a tensão, solta medo, solta. Isso. Isso, mais algumas respirações. Isso, relaxa os pés, relaxa as pernas, relaxa seu ventre, o peito, os braços, o ombro. Solta o maxilar, solta a boca, solta entre os olhos, a testa, relaxa os olhos. E comece a visualizar alguma cena, algo que você vive hoje que é desafiador, que é bastante desafiador para você. Pode ser dentro de casa, alguma situação, alguma relação específica, alguma atividade, seu emprego. Pode, se você estiver sozinho, medo da solidão, falta de organização, de disciplina, dificuldade de ter algum... Enfim, né? Vai entrando em contato com essa situação que te desagrada. E começa a se perceber qual o teu padrão de reação a essa situação. Como que você normalmente reage, ou seja, está repetindo uma forma de agir. Depois de perceber como você reage a essa situação, de identificar esse padrão, você começa a se visualizar agora em um lugar verde, um gramado, lindo, cheio de flores, árvores, pássaros. Você está descalço, caminhando por esse gramado, sentindo essa energia. Sente cada sensação, o cheiro desse lugar, vento batendo no seu rosto. Se existe algum gosto na sua boca. Percebe, desfruta de cada sensação. E de repente você avista uma árvore bem frondosa. E você vai se aproximando dessa árvore, se aproximando. E você percebe que ela tem uma fenda. E você decide entrar por essa fenda. E quando você entra por essa fenda, você escorrega por ela. Escorrega, escorrega, escorrega. Chega em algum outro lugar que parece familiar. E nesse lugar você é uma criança. E você identifica a primeira vez que esse padrão de comportamento começa a existir na sua vida. Você pode ser que não seja uma criança, pode ser um adolescente, mas enfim, é uma idade muito anterior ao momento presente. E aí você identifica que existe uma reação a algo que aconteceu e que foi muito doloroso.
Sente essa dor. Que dor é essa? É rejeição? Pode ser abandono? Pode ser um abuso? Pode ser humilhação? Pode ser medo? Pode ser tristeza? Pode ser vergonha? Sente essa emoção. Traz ela para o teu corpo. Como que ela se manifesta no seu corpo? Respira nessa sensação, respira nessa dor. Se permite se encontrar com ela e liberar ela. Sente como que ela se manifesta. Onde que dói, quais são as sensações que ela te traz. E continua respirando nessa sensação. Você está num lugar seguro. Percebe, através do contato com essa dor, quais crenças que você criou a partir dessa situação, crenças sobre você, crenças sobre a vida, que apegos que você começou a desenvolver a partir dessa situação, apegos a máscaras, a identidades que você criou a partir dessa situação. E se pergunta o que o amor faria aqui. Coloca as duas mãos no centro do seu peito e sente a resposta vindo lá do seu centro, vindo lá da sua essência. E de repente você começa a visualizar uma luz brilhante vindo na sua direção, dourada, se aproximando e se aproximando, se aproximando e se aproximando. E quando essa luz chega mais perto, você enxerga o rosto da sua criança alegre, da sua criança espontânea, a sua criança que traz a inocência de olhar para tudo com leveza, como se fosse a primeira vez, sem julgamento. E essa criança cheia de luz se aproxima de você e te dá a mão e te fala: eu tô com você, estamos juntos. E você se sente inundado de leveza, de alegria. E você sabe que você não está mais sozinho. Você pega na mão dessa criança, vocês começam a brincar juntos. E ela te diz: essa dor vai passar, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a olhar para ela com leveza. E vocês começam a brincar, a se divertir, a rir, a se permitir, a se abrir para a vida, a se abrir para o amor, a se abrir para as inúmeras possibilidades, para as infinitas possibilidades de ser e estar sem vergonha, sem medo, peito aberto.
Abre o teu peito. E juntas, vocês começam a olhar tudo isso que representa o seu inconsciente com alegria, alegria e contentamento de estar se descobrindo coisas novas, curiosidade, querendo entender melhor, compreender melhor, brincar com tudo isso, com o amor que aceita tudo que é, tudo que foi, toda a tua história. Vocês começam a rir juntos, dando risada de tudo que aconteceu, de tudo que vocês viram e descobriram. E essa criança vai diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho. E você olha para sua mão, essa bolinha de luz, você coloca no seu coração, se comprometendo a levar essa criança junto com essa inocência, junto com a brincadeira e com a leveza, com a curiosidade para a sua vida, para o seu processo. Nada precisa ser pesado. As coisas podem ser mais leves. Você pode olhar para tudo isso com alegria, com contentamento de estar se descobrindo coisas novas, com abertura. Se compromete com ela de encarar daqui para frente, desta forma, o seu processo e a vida. E aos poucos, você vai voltando para o seu corpo, por aqui agora. Pode fazendo alguns movimentos com o seu corpo, que você sentir. Isso, respira. E quando sentir, pode abrir os olhos. Todo mundo bem? A mensagem para a criança interior já vieram duas cartas, então são essas duas, tá? A mensagem da nossa criança interior, então, para hoje é o mau humor. Vou mostrar aqui a cartinha, vocês estão vendo? Depois eu mando foto junto com o material, tá? As cartas são lindas. É quando a gente não sabe o que está sentindo, então a gente sente e fica mal-humorado. A nossa cara vira uma careta feia e a gente fica muito rabugento e espanta todo mundo de perto da gente. Espante o mau humor entendendo melhor seus sentimentos. Gente, para, né? Oráculo é uma coisa louca. O que a gente falou hoje? Sentir e entrar em contato com os nossos sentimentos. Então, a nossa cartinha diz que é isso, né? Todo mau humor, toda essa energia ruim vem de não sentir, tá? Tá. Essa é a mensagem, né, que a gente leva da nossa vivência. E daqui para frente, esse período de quarentena, coronavírus, qual é a mensagem que a gente leva da nossa criança interior? A cartinha é a personalidade. Tá? Vou ler para vocês. É uma parte da gente que às vezes é quem nem uma criança teimosa que quer decidir tudo sozinha. Aí ela se esquece que tem uma intuição, ignora os conselhos da alma e cria um monte de confusão. Ensine a sua personalidade, camada de proteção, a respeitar a sua intuição, que é a essência. Tudo a ver também com o que a gente viu hoje. Então, de novo, né? Quando vierem medos, quando vierem, se conecta, faz esse exercício que a gente fez hoje para voltar a vibrar lá no seu centro, né? E se conectar também com a nossa intuição, porque às vezes a gente entra, é bombardeado aí por mensagens e a gente entra no barco e se desconecta com essa sabedoria que a gente já tem. E aí aqui eu tenho um ovo, né? Então, pra gente encerrar,
Esse ovo representa a vida. O ovo é um símbolo também da Páscoa, né? A Páscoa que é a morte e renascimento. Para a gente poder renascer em pura luz e puro amor, a gente precisa estar deixando morrer partes nossas, para que a gente saia e nasça desse ovo renovados, vibrando amor. A gente precisa romper com a casca. A casca são essas partes, essas proteções, tudo aquilo que nos defende contra a vida. E são todas, a casca é tudo aquilo que nos afasta de efetivamente dizer um grande sim para a vida. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês para essa Páscoa: se conectem com essa essência, com essa criança, anda de mão dada com essa criança que vocês reencontraram nessa meditação. Abre o teu peito e se permite dizer um grande sim para a vida e deixar morrer tudo aquilo que te fecha e que te faz dizer não e perpetuar o medo na sua vida, ok? Muita gratidão, foi um prazer muito grande estar com vocês nessa noite. A gente tem Lidinha, explica mais para todo mundo fazer. Explica qual é a simbologia do Tamo Junto. Tá, tô ativando o áudio aqui, então. É que a Pluri nasceu de um programa de autoconhecimento e autodesenvolvimento que está completando 5 anos aí. E o nome dele é TJ, mas não é de Tribunal de Justiça, é de Tamo Junto. Então a gente sempre bota a mãozinha assim, a nossa forma, inclusive virtual, de atravessar aí a câmera e a gente se sentir juntinho. Porque juntinho é mais gostoso. Então quem puder fazer um Tamo Junto, bora lá. Tamo junto. Vou tirar a foto. 3, 2, 1. Mas agora faz uma careta, criança. Levei de alegria, vai. Caretinha da criança. É isso aí, gente. Muito obrigada. Lidinha, queres falar alguma coisa? Queres, enfim, deixar alguma mensagem? Eu quero só agradecer, porque a gente está estreando a Plurivirtual aí contigo, Gabi. Eu acho que, meu Deus, os próximos vão ficar preocupados, porque foi muito bom. Graças a Deus correu tudo bem, a gente estava preocupada aí com instabilidades técnicas e internet. Não, mas foi tudo perfeito, Gabi. Eu achei que foi sensacional. Dá para sentir daqui o seu amor. A gente tinha essa preocupação da Pluri, a essência dela é amor e a gente tinha esse receio de que virtualmente a gente não conseguisse a conexão que a gente tem ao vivo. E eu particularmente, não sei vocês aí, mas eu tô sentindo como se a gente estivesse numa roda junto, sentado no chão e bem pertinho. Então é muito emocionante ver as carinhas daqui que vão aparecendo aos poucos ali nos vídeos, e isso renova o propósito da gente na Pluri e ainda faz a gente ter uma esperança aí de que a gente pode romper barreiras, né? Extravasar as fronteiras aí, tá junto com a galera virtualmente, sim, dá para liberar ocitocina, sim, dá para amar, sim, e dá para se sentir amado, sim. Então, é só quem tem poder de transcender, como você, Gabi, que tem essa capacidade de fazer isso. Então, te agradeço imensamente, agradeço cada um aqui por compartilhar um pouquinho do seu tempo de vida, seu bem mais precioso conosco aí. E que voltem sempre, nós vamos fazer vários eventos, então fica à vontade para entrar em contato com a gente, entrar na lista de transmissão, no Telegram, YouTube, Insta, Face, enfim, tem aí um universo de maneiras e formas da gente interagir, se conectar e manter a vibe aí elevada durante esse período que a gente precisa amar e transbordar de amor para o mundo curar, né? Isso aí. Então, Obrigada. gratidão. Inclusive, caso alguém, né? Não tô me sentindo bem, eu vou passar meu contato, Instagram Experiência Mulher, mas depois eu passo aí meu WhatsApp também. Entre em contato, né? Não fica, às vezes, em sofrimento sozinho. Estamos juntos e estamos juntos mesmo, tá? Então, assim, a gente abriu, às vezes, algum processo hoje, que vai trazer, fiquem atentos aos sonhos, às sensações que vierem nos próximos dias, qualquer coisa, entre em contato comigo, tá? E é isso, gente. Muita gratidão, eu tô assim, ó, sem palavras para mim, foi um prazer, assim, inenarrável estar hoje aqui com vocês, compartilhando, rindo, brincando e principalmente, né, co-criando amor. Gratidão.